E a nossa classe, Deus tem abençoado muita gente. Não é só a nossa classe, tem abençoado a igreja, né? Amém. Mas é porque nós estamos nos preocupando muito mais uns com os outros. Isso é muito bom. Porque a gente precisa ser feliz junto. Às vezes você é feliz lá na tua casa, mas é tão gostoso quando a gente se une com alguém que também tem a mesma fé, igual a gente está fazendo. E qual que é a intenção maior de tudo? É a união. Por quê? A união além de que a gente pensa a mesma coisa, age como Deus pediu para a gente ser unidos em Cristo, né? Não é unido ou separado. Eu penso nas minhas coisas, eu penso, isso não é união, né? Então essa união que faz. A outra coisa muito importante que a gente está aprendendo muito é que em relação a testemunhar para as pessoas, é você viver o evangelho, você viver. Você fazer as coisas corretas, agir corretamente. E esse é o jeito mais fácil de testemunhar. Hoje em dia, uma pergunta que eu vou colocar aqui para vocês. Hoje em dia está mais fácil testemunhar ou está mais difícil? Aí eu quero ouvir o que é a gente se pode falar assim, está mais difícil por tal motivo ou está mais fácil por outro motivo? O que vocês... Eu acho que está mais fácil. Mais fácil. Porque hoje em dia tem rede social, a gente tem mais acesso às pessoas. Antigamente era tudo muito longe, não tinha automóvel, não tinha celular, né? Não tinha rede social. Hoje em dia, para você evangelizar, passar uma mensagem, né? É só você escrever ali, passar um áudio para alguém. É verdade. Você está dando um testemunho, né? Você está evangelizando, né? Outra coisa que também dá para colocar aqui no ser mais fácil é porque as coisas estão acontecendo tão rapidamente, as coisas ruins assim para o mundo, que as pessoas estão vendo que está indo para um final. E quando a pessoa vem para você e fala assim, olha, não sei para onde esse mundo vai, o que eu vou fazer? A gente já tem uma noção. A gente tem a Bíblia falando onde a gente está na história, também tem a Espírito Profecia dizendo que isso aqui vai acontecer mesmo. Que nem a gente fala meio brincando, mas é verdade, vai ficar tudo muito ruim para depois ficar tudo bom. É uma realidade. E a gente já sabendo isso, já não desespera por qualquer motivo, entendeu? Num ponto que ela falou, e tá fácil de pregar o evangelho, esse ponto aí. Esse é o segundo ponto, eu entendo. E o segundo ponto que nós podemos ver que está tão difícil de nós falarmos de Deus para as pessoas, de boca a boca. Exatamente. E as pessoas não querem. Eles não querem, quando você vai falar, ele fala assim, Tem olha, poucas eu não quero. pessoas. Nem muito. Eu não quero nem que você me fale para mim de Deus. Eu já estou cheio de Deus. Entendeu? Já estou cheio, então não quero receber nada. Então, de boca a boca, está tão difícil nós falar com as pessoas, e nós levar esse evangelho de boca a boca, porque o evangelho tem que ser de boca a boca. Sabe? E essa união que nós fazemos é muito bom para que nós, segunda mais, para pregar o evangelho, porque o evangelho tem que ser união. Não tiver união, você não prega o evangelho. E agora, sozinho, você não vai levar nada. Se você não pedir ajuda de Deus, para dar força para você falar de Deus, jamais. Por exemplo, assim, vamos dizer, você vai doar um livro para uma pessoa, que é o trabalho que a gente faz. A pessoa até recebe o livro, mas ela já tem lá na mente dela, você pegar esse livro para liberar, e vou jogar fora, já tem ideia do que fazer. Só que a gente não vai fazer o trabalho em vão, sabe? Deus garante que nós não vamos fazer o trabalho em vão. Se você entregar um livro e alguém jogar, outra pessoa pode achar. Se ela não ler, ela vai ficar na estante. Ele vai te falar assim que quando o tempo mais difícil, onde a pessoa estiver desesperada, não tem aquele livro na estante lá que ela colocou lá para... vai brilhar na estante, ela vai ter que pegar para ver e ali ela vai encontrar a salvação. Então assim, nada do que a gente fizer para salvar alguém vai ser em vão. Isso é a garantia de Deus. Como que a gente vai poder alcançar o sincero? Dessa maneira. Os sinceros não vão chegar assim, fala para mim que eu sou sincero. Ele só é sincero. Alguém joga, outro acha, né? Exatamente. Então, assim, É verdade. quando o Fernando Dias fez aquela música que assim, jogaram fora o livro, encontrei o livro, é uma realidade que vai acontecer muito lá no céu. Você deu quantos livros já? Você já somou? Se eu for somar, assim, desde que eu trabalhava em reportagem, quantos livros que eu já coloquei na mão de pessoas que talvez não deram valor, mas só que o valor está lá. Né? Ou se jogou, alguém encontrou, não vai se perder, porque vai ter um momento em que não vai ter gente pregando e vai ter gente querendo saber. Hoje a gente vai atrás de falar de Deus para alguém, né? Vai ter um momento que eles vão vir assim, fala de Deus para mim, eu estou precisando, entendeu? Isso aí é quando a pessoa é sincera e Deus vai tocar no coração dela, ela vai buscar e ela vai encontrar, porque a Bíblia fala assim, vocês vão buscar e encontrareis. É mais fácil você testemunhar com uma pessoa, um amigo seu ou uma pessoa diferente?
Olha, é mais fácil quando você conhece a pessoa, né? Testemunhar, porque você Eu conhecido. tenho um testemunho a contar, porque eu sempre vou para baixo e volto, e a gente fez amizade com a pessoa, sabe? Ele sempre me leva, sempre me traz, mas é uma pessoa muito mundana, Sei. entendeu? E agora eu fiz amizade com ele. E nessa amizade, eu pude falar de Deus para ele. Sabe, depois de tanto tempo, fazer amizade, fazer ali um bom vínculo com ele, né? A gente pôde entrar e falar de Deus para ele. E ele aceitou, agora nós somos amigos. Nós somos amigos, agora nós podemos falar qualquer coisa, né? Porque o amigo, ele que desabafa o outro. E Não é verdade? a amizade, ela torna uma pessoa de confiança. Sim, por isso. Quando você não conhece, vai fazer um trabalho missionário, pode dar o resultado? Dá também. Mas às vezes a pessoa está desesperada, procurando, e não tem uma amizade que tenha alguma informação boa. E aí você entrega na mão dele. É que daí a gente parou num restaurante lá e falou assim, vou pagar um almoço para nós. Então, pode Dá para dar o testemunho, né? Mas só que lá no restaurante, você sabe que tem de tudo que coisa para comer. Tudo. A primeira coisa que você vê, o que tem lá? Porco. É a carne do porco. É a linguiça, é aquilo, é isso, sabe? E aí eu falei assim, ó, eu não como essas coisas, então eu vou comer só, tinha só um franguinho lá, vou comer só o franguinho aqui. Porque eu não como esse tipo de alimento. Né? Então a gente aprende a testemunhar a pessoa, tem que ter amizade. Primeiramente tem que ter amizade. Então, você tem amizade, fazer amizade com a pessoa primeiro, depois você entrar com o evangelho. E a mesma coisa quando você vai falar com alguém que está com fome, o que é melhor fazer? Antes de você falar de Deus, dar comida para ele, né? É o que Jesus fazia, né? É o que Jesus fazia. Então assim, ó, o principal instrumento que o cristão precisa ter para trazer uma pessoa para Jesus, tem que ter uma especificação assim, tem que ser um evangelista, alguém que estudou, ou pode ser qualquer pessoa? Porque eu acho assim, se você sabe o que você está falando, pode ser, entende? Você tem que falar, se a pessoa começa a mostrar, escrever, você sabe mostrar. Um exemplo bom, Timba, que nem vocês têm a história de vocês antes de batizar, né? Como que vocês tinham a vida e tiveram que mudar as coisas. Daí esse é um testemunho. Você pode dar para uma pessoa que te conheceu antes, te conhece depois, porque às vezes a pessoa ela fala assim, você jogou toda aquela vida fora por causa do evangelho e agora você está aí, não tem tantas condições, parece que tinha antes. Mas é o contrário, a gente sente que Deus está cuidando da gente, né? Então o evangelho não precisa ter uma ferramenta. Qual que é a ferramenta? Eu não preciso falar em línguas, não preciso falar coisas diferentes para poder convencer uma pessoa da verdade. Porque quem convence não somos nós. É o Espírito Santo, eu preciso preparar antes, estar ligado com Deus para mim ter palavras para falar que não seja só teorias que é minha mesmo, sabe? Uma coisa que a pessoa vê que é firmeza. E outra coisa é você não se dobrar, tipo, que nem o irmão está falando do testemunho. Porque tá lá, não tem nenhum irmão aqui, não vou nem falar que eu como, vou comer tudo igual ele, né? E o irmão falou, já é o testemunho dele, sabe? Então, não precisa, para fazer parte da missão, não precisa ser formado, saber todas as coisas da Bíblia. Né? É só saber que Deus está na frente, ele fala que vai estar com você. Em Mateus 28, 19, fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é necessário você saber os passos, né? Dizer para a pessoa o que ela precisa fazer para agradar a Deus. Só isso você precisa falar para pregar o Evangelho. O que você precisa falar mais? Né? Você fala o que precisa fazer para agradar a Deus. O que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Elas estão falando o nome de Deus, mas não estão fazendo as coisas que Deus está pedindo. Então, a melhor coisa de pregar o Evangelho é dizer o que agrada a Deus. Se a pessoa vai gostar ou não, é outra história. Né? Então, pregar o Evangelho. No entanto, Jesus, antes de falar assim que é para ganhar os discípulos, ele fala assim, ó, venha a mim. Que está lá em Mateus 11, 28. Por quê? O que eu vou dar para alguém se eu não tiver? Alguém chega e precisa de alimento, mas você não tem um alimento para dar. Você pode ajudar a pessoa? Não. Ele fala que é para ir fazer discípulo, mas você precisa ir para Jesus primeiro, para receber ali dele as coisas que você vai dar para as outras pessoas. Receber o ensinamento para depois se ensinar. Lembra porque dos se não tiver discípulos? ensinamento, não consegue ensinar. Os discípulos podiam pegar alimento lá do piazinho e entregar para todo mundo e ia dar igual se Jesus fez ou não? Não. Não, né? Porque era pouquinho. Mas quando Tem que eles foram multiplicar, para né? Jesus primeiro e depois saíram dali entregar esse, sobrou alimento para Multiplicou. todo mundo. Esse é o exemplo. Jesus pegou os 12 discípulos, né? Ele ensinou, ele pregou para eles e foi difícil pregar para esses 12, né? Eles eram Difícil, uma porque cabeça dura.
Eles precisavam de mudar primeiro, para depois, sim. né? E eles obedeceram também, né? Jesus mandou todo mundo assentar e falou, agora pode assentar agora aí. Aham. Né? E assentou com a multidão lá. Vai saber o que Jesus ia fazer naquele momento, né? Ele não sabia. E Jesus ali naquele momento, ele teve um milagre. Então aqui Jesus ele sempre se preocupou em que nenhum cristão pode evangelizar se não tiver uma experiência pessoal com Cristo. Eu tenho que ser amigo de Cristo, tenho que gostar das coisas de Deus. A gente tem os defeitos da gente, né, irmão? Não podemos tapar o sol com a e falar assim, eu sou o santinho e todo mundo tá errado. Não. A gente tem um monte de coisa para resolver e aqui a gente está exatamente para ajudar uns aos outros. Mas nós já temos a fonte, não temos a fonte? A fonte é Jesus. Verdade. Não adianta as pessoas olharem para um líder da igreja e falar assim, tudo que ele fizer eu vou fazer. Ele pode errar e pode levar todo mundo a errar, né? Mas nós estamos seguindo quem? Nós temos que levar as pessoas a seguir a Cristo. E nós temos que seguir a Cristo. Vai chegar um dia que nós podemos falar, seguir os homens. Nós podemos falar assim, igual o Paulo falou, ó, podem seguir eu que estou seguindo Cristo. Né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente pode falar isso. Onde tinha os pins na carne, né? Tinha lá os probleminhas dele, Tinha né? os probleminha dele, Mas o ser humano sempre tem um probleminha. E ele... Para Deus curar, né? Para Deus tirar. E o importante de tudo isso é que o irmão citou Paulo, né? Ele não abandonou, ele tinha aqueles problemas tudo. E Deus falou assim, a minha graça te basta, e ele aceitou isso. Sim. E ele continuou com o probleminha que ele tinha, só que não era problema espiritual. Ele tinha um problema pessoal ali que Deus sabia. Mas assim, ele estava sofrendo com aquilo. Vou te curar depois. Estava sofrendo, né? E para nós é a mesma coisa, a gente pode estar passando por dificuldades, talvez Deus não faça um milagre do jeito que as pessoas prometem por aí, mas o milagre maior ele já fez, porque ele muda o coração, o resto ele vai mudando conforme você vai dando espaço para ele, né? É isso que Deus quer. Para que cada um possa cumprir a missão e trazer pessoas a Cristo. A missão não é apenas responsabilidade do pastor, mas de toda a igreja. A tarefa da semana, né, se você conseguir fazer, é bom, eu também. Então, assim, vamos orar por pessoas que desejam levar para Cristo. É basicamente o que a gente já faz. Eu tenho uma lista aqui, não sei se vocês têm, uma listinha de 5 pessoas. Deixa eu ver aqui, deixa eu só relembrar aqui se está aqui minha lista. Eu gosto de mostrar para as pessoas que eu tenho o nome delas aqui, porque esse nome que está faltando aqui é o Jefferson. Então eu estou orando aqui pelo Everton, que é o filho do irmão João. Estou orando muito para aquele jovem, ele estava vindo muito na igreja, né? Estou orando pelo Diego, sempre oro pelo Diego, porque eu admiro bastante ele. A Gisele, né? A Gisele ali do Carlos, a Salete e daí o Jefferson, que eu estou orando sempre. Fora que a gente ora para outras pessoas. Então assim, lembra das pessoas que você está orando, e aí você também vai colocar nas suas orações para que você possa ter uma palavra, manda uma mensagem para eles, assim, uma coisa assim. Esses dias, eu não sei se o Diego falou, eu mandei uma mensagem para ele assim de conforto para ele, de coisas que ele podia estar passando, né? E não sei se eu acertei, mas a gente manda. Então eu acho que para quem recebe é bom, eu lembrei de você, orei por você, dá um incentivo, né? Vamos fazer isso essa semana? Valdemir, aumenta a sua lista aí. Coloca o Gideone nessa lista. Gideone, é verdade. Gideone, não é que eu não oro, é que a minha lista é essa, mas assim, eu já orei muitas vezes pro Gideone, porque a gente trabalhava nos jovens junto. Sim. A gente trabalhava nos jovens junto, lembro muito. E aí a gente conseguiu fazer muita coisa legal para os jovens, para os acampamentos junto. Era muito gratificante, eu não esqueço não. Então vamos fazer assim, vamos compartilhar de alguma maneira com essas pessoas que estão orando. Se você lembrar de uma pessoa assim, mesmo que você não esteja orando ainda, ore por ela e daí, né, manda uma mensagenzinha, alguma coisa assim. Eu não sei se os irmãos são assim, às vezes vem pessoas assim no nosso pensamento. Eu sou assim, às vezes do nada assim, eu não tô vendo a pessoa, não vi ela naquele dia, nem naquela semana. Daí ela vem assim no meu pensamento, ou à noite, madrugada, assim, eu sonho com ela. Ela aparece assim, no meu sonho, assim. Daí eu tenho a plena certeza que é o Espírito Santo tocando, né, pra gente estar orando, porque ela tá precisando, né? Assim, eu não conheço a filha da irmã, mas já orei muito por ela. Como também já orei bastante pela filha da Fátima, que eu encontrei uma vez num almoço nosso. E eu sempre, não esqueço daquela menina, ela queria subir a montanha com a gente, queria fazer os negócios, e nunca deu certo. E daí ela começou a trabalhar nos domingos, no shopping, não sei onde, não deu certo. Eu queria, assim, mostrar como que é a vivência com Deus. Na verdade, quando eu vou na montanha, eu já falei isso lá na igreja, quando eu vou na montanha,
são várias pessoas de várias igrejas que vão. Eu não conheço todo mundo que vai. Às vezes, quando é formado lá a equipe, a Michelle tem um monte de amiga dela, ela forma e ela fala assim, ó, vamos lá em tal lugar. Daí quando eu vou, eu não sei se a Michelle comenta isso, mas cada vez que ela fala assim, vamos fazer uma oração antes de sair pra montanha, porque é perigoso, vamos, né? Eles sempre pedem pra mim fazer oração. Tipo assim, eu me sinto até honrado de eu poder fazer oração. É a minha vontade. Se alguém falasse assim, tem um voluntário para orar, eu ia ser o primeiro a erguer a mão. Porque eu gosto de fazer isso aqui. Para mim, eu coloquei isso como um ministério, sabe? Então, assim, eu gosto de orar pelas pessoas. Não acho que seja o meu dom da oração, mas eu oro pelas pessoas. Eu lembro bastante das pessoas. E orei pelo seu Agamenon, citando o nome dele todo dia, por causa que daí eu lembrei de quem Você morreu não, tem seu Agamenon, é um nome diferente, mas assim, Como é que é o nome? Agamenon, o pai dele. é o pai dele. Quando ele falou, eu demorei. É difícil, eu oro pelo pai dele também, não lembro do nome dele. Então assim, irmãos, a oração, ela sempre vai dar poder de Deus para você e para a pessoa que você está orando. Por isso que a intercessão é uma coisa muito legal de ter, sabe? E vou já fazer um convite aqui para vocês. No primeiro sábado, agora dia 7 de junho, vai começar o nosso culto do poder de novo na igreja. 7 da manhã, um café da manhã e tal. Quem quiser participar já vai fazer no plano, bem legal. A gente teve o ano todo passado, a irmã participou bastante, a Bruna também. Quem é de perto conseguiu ir várias vezes, né? Eu fui, acho que umas duas vezes. Quantos dias que é toda semana? Não, é o primeiro sábado de cada mês que você vai para a igreja às 7 da manhã. Ah, nós já fomos. Já foi sim. E daí tem aquele culto bem de quietinho lá, gente lá, bem legal. Agora vai dar pra mim ir, que a Meire tá aí, né? E daí também o legal é que a gente já distribuiu assim. Não vai ficar só eu lá fazendo, daí a pessoa pode enjoar, né? Uma vez é eu, outra vez é o Moacir, outra vez é... Cada ancião vai fazer um dia que for colocado lá, daí fica mais dividido, né? Mudar pra cá. Tá bom? Então, a gente tá orando essa semana, era Irmão vocês, Sandro e a irmã daí Sandra. agora tá sendo orando pelo irmão Sandro e família. Ó, irmãos, assim, a gente sabe que quando o líder da igreja, ele precisa de bastante oração dos irmãos. Às vezes a pessoa, assim, mesmo fala assim, mas o líder está sempre mais preparado do que lá. Mas a gente é muito atacado, sabe? A gente tem muita dificuldade. Igual quando fala assim, vamos orar pelo pastor, a gente pensa assim, o pastor está direto estudando, e ele precisa de oração. Todo mundo precisa. Sabe que o inimigo quer derrubar cada um de nós e os líderes principalmente. Porque se ele conseguir derrubar o líder, ele derruba bastante coisa na igreja. Não é porque a pessoa é mais do que ninguém. É por causa que a pessoa tem uma responsabilidade, né, que a igreja coloca sobre eles para poder levar as coisas corretas. Então vamos orar muito pelo irmão Sandro. Eu acho que ele está passando uma dificuldade grande com a família, igual eu. Tipo assim, né? A família precisa estar apoiando. E quando o Satanás ataca mais a família e a família é atacada através do chefe da casa. Então, o chefe da casa cair, eles sabem que a família cai também. Nenhuma casa Tudo foi a liderança. Se Se ataca a liderança, se a liderança cai, Sempre tem um cabeça também a igreja vai cair. Então, né, a igreja está orando, nós vamos orar também pelo irmão Sandro e a família dele, né, os filhos dele, tudo. Que Deus possa usar eles mais, que eles possam desenvolver um pouquinho mais o interesse de estar junto ali para dar aquele apoio, não somente ao pai deles ali, ou mãe e tal, mas para a igreja se fortalecer mais. A gente está muito preocupado com isso. A gente tem aquele verso que fala assim, porventura se Deus demorar a achar pé na terra, é uma coisa preocupante, porque não é só a gente que está vendo isso. O mundo está vendo isso, a liderança mundial da igreja nossa está vendo isso. Hoje em dia, se você for analisar, a gente estava até dando risada de uma foto lá, que o Moacir tirou numa igreja que ele foi. Ele falou assim, dá uma olhada aqui, esse aqui é a liderança jovem da igreja tal lá. A gente olhou, só tem velho lá. Mas aí tá... Mas velho foi dos 80, pode ser criança. Então é assim, é porque os jovens não estão tão disponíveis igual a gente tinha um tempo atrás. E é preocupante a gente tem que orar pelos jovens. Porque o mundo chama quem? Quem vocês acham que o mundo chama do jeito que está? É os jovens, porque o jovem entende das informáticas, ele gosta das coisas que o mundo está oferecendo. O jovem é o futuro, o mundo coloca as coisas como se não tivesse nada a ver, como eles falam, desde 1900 não, mas desde 2000 e alguma coisa aí, saiu essa história do nada, isso aqui nada a ver. Daí ficou assim, nada a ver. Tudo é nada a ver, o jovem acha que pode fazer o que quer e aí Deus aceita e pronto. E que nem hoje, né, linda história que a neta do irmão contou. Né? Uma criança contando história para outra criança.
Foi muito lindo. Eu gosto de ver a pessoa desenvolvendo. Até falei para a irmã. E ela falou, apresentou muito bem. E ela era pequenininha e já tinha vontade de fazer as coisas. Agora ela tá grandinha, tá ali, eu tô vendo assim que ela quer fazer as coisas. Eu tinha tanta vontade de pregar na igreja. Ela falou, mas por que você tem tanta vontade de pregar na igreja? Ela falou assim pra mim, eu sinto assim que eu tenho que falar alguma coisa na igreja. Então, você é jovem, né? Ela já contou uma vez, né? Eu falo que da vez que ela contou e agora ela já melhorou. Pelo amor de Deus, Ela tem vergonha, mas ela pensa o desafio dela. Assim, É a primeira vez que conta, né? Dela Não? Eu vi Só que eu a falei pra primeira. ela, você foi bem. Ela falou, não fui bem, pode. Eu falei, foi bem sim. Então outra vez eu não estava então Da não vez entendi. passada você contou, agora você melhorou bastante. Ela falou pra mim que deu um branco. Ela falou assim, olha, normalzinho. Primeira vez eu falei assim, lá quando eu ia lá na frente dava branco, vermelho, dava de tudo. É por Eu causa falei que pra assim, filha, mas é assim. Hein, Bruno? é que Da você vai outras lá e vezes eu sempre vejo aquela os outros. Acho que é a responsabilidade primeira de falar vez. tudo Essa aqui é a certinho. primeira vez mesmo. Nem a gente que tá lá sempre não fica falando, a gente erra umas Primeira palavras. vez? Então é isso Mas aí. fala tudo certinho. Mas a primeira vez é assim mesmo. Então. Mas Deus vai mudando, vai dando, vai... Mas ela falou pra mim que ficou muito contente. A historinha das crianças. Eu, a primeira vez que fui pregar na igreja, eu tremi o dedão do pé até o alto da cabeça. E ela fez quando teve do clube deles, eles vão concorrendo com os pessoal da região, né? Primeira vez no dos sábado. outros clubes, e ela ganhou na oratória, né? Pregando lá, e ela pregou muito bem quando ela pregou. Daí ela tirou, ela ficou bem feliz, legal. né? Daí ela falou, ó, esse ano eu falei, então agora você dedica, vai Esforçar pra começar ganhar de de novo. novo. Em primeiro lugar. O Lucas da Jandira, eu mas lembrei. pegava bem, que bonitinho. que Ele era, também, né? o Lucas ganhou na Do Bom João? dois anos seguidos. Ele pregava. Até que no terceiro ano a turma Meu falava João assim que Lourenço. parece que tinham sabotado até. Eu falei, não, ninguém sabotou nada, o rapaz pregou bem e a gente bota que era os anciãos, mais alguns Que dó, né, irmã, ter dó, saído, conhece, né? né? Olha, É tão bonitinho ver ele pregando, era assim, pegava a bem juventude baixinho, tem que assim, apoiar, né, irmão? Sabe por quê? Pra ver se eles puxam mais jovens, eles têm que puxar mais, né? Que perto. Vai ser pai agora, né? Seu Lucas. Também, né? Depois que nós se batizamos, nós estamos ali, quantos jovens que saiu da Agora é lá pra cima, lá perto da Sandra. Imagine pra vocês que A gente faz já muito passou Condomínio. ele com muitos olhos. Mas então vamos lá, vamos orar. Querido bom Deus, nosso Pai, nós estamos aqui numa reunião agradável, felizes porque nós passamos mais um sábado ao teu lado, mas também felizes porque nessa nova semana nós temos certeza que o Senhor estará com cada um de nós, nos cuidando, nos dando o necessário, fazendo que nós possamos brilhar a luz que nós temos para as pessoas que nós encontrarmos. Esteja abençoando, Senhor, também nossos jovens, abençoa a família do irmão Sandro, venha estar abençoando nossa igreja no geral, porque nós estamos sentindo a necessidade de estar cada vez mais próximo de Ti, porque nós estamos vendo que está mais próximo do fim, nós não sabemos o dia nem a hora. Mas abençoe e ajude que cada um de nós possa estar preocupado com isso, estar preparado hoje, como se o Senhor fosse voltar hoje. E nós possamos estar sendo escolhidos naquele dia para o lado direito, para ser salvo por Ti. Nos abençoa para isso, Senhor. Nós queremos viver aí nessa terra, mas nós queremos um céu. Portanto, Senhor, nós queremos que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar nesse nosso intento. Nós estamos acreditando por causa da sua promessa, Senhor. Venha estar com que, ajudando que essa promessa nunca venha a ser deixada de lado, que a nossa esperança possa ser até o fim daquilo que o Senhor nos prometeu. Perdoa nossos pecados, esteja com todas as pessoas, os jovens que já foram da igreja não estão. Tem alguns pais aqui que sofrem essa perda momentânea, mas temos certeza que o Senhor tem uma resposta, tem um convite especial onde que não vai ter jeito deles rejeitarem. E eles possam voltar ao Senhor. Esteja conosco, nos abençoa, nos guarda hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.